Estamos começando mais um Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Hoje nós temos uma convidada gringa. Por que gringa? Porque normalmente Pessoas de Valor é pessoal de Santos, máximo capital, mas de repente vem uma pessoa que é uma líder, uma formadora de opinião, principalmente do interior paulista, mas que está no país inteiro, claro, fazendo um trabalho incrível. Simone, te apresentei bem, não é? Uma empresária executiva, mas principalmente diretora de uma das principais escolas de negócio no estado de São Paulo. Deita e rola pelo interior e está aqui no litoral. Inclusive a gente ficou sabendo que o responsável aqui no litoral também é top dos tops, né? Então assim, realmente está com tudo, né, nesse momento de pandemia. E para ajudar na entrevista, nossa parceira Renise Gomes. Renise, a gente veio aqui, particularmente nesse cenário, dentro da de casa, que é onde a gente já grava, porque tem uma amiga sua. Fala um pouquinho dessas asas que estão caminhando aqui, porque parece que é uma amiga comum, é isso? É uma amiga comum que fez. Nós estudamos na Zaros, que é a Escola de Negócios, da Simone. A Laila, que é a arquiteta que fez essa decoração maravilhosa, então a gente escolheu em homenagem a ela e criando esse nosso clima de reencontro, de tudo isso. Laila Ferreira. E aí, então, o programa hoje é feito por 5 pessoas, né? Porque tem 3 que aparecem no vídeo que vocês estão vendo aí, e mais o Diego, que é o diretor das Zaros, que está aqui, né, também nos bastidores, e a Laila, que está super nos bastidores, porque a gente tinha milhares aqui, né, milhares não, mas vários cenários para escolher, e a gente veio gravar aqui nas asas da Laila. Então nós estamos protegidos por essas asas, né, da nossa anja da guarda. Verdade. Seja bem-vinda, brincadeiras à parte, muito legal, agradecer a tua presença aqui no Pessoas de Valor. O Pessoas de Valor, ele tem uma vertente de falar muito de desenvolvimento humano, e aí o desenvolvimento humano dentro de várias vertentes, e uma delas a gente fala muito de comportamento. A gente tem a BRH que nos apoia, a gente fala de comportamento empreendedor, de recursos humanos, efetivamente. Então eu queria começar com essa pergunta. Hoje, para ser empreendedor, tem que ter nervos fortes para poder sobreviver a esse país que a gente vive, a esse mundo que a gente vive? Gente, eu fico muito feliz, primeiro, né, de estar aqui. Gratidão pelo convite. Ari, Renise, uma grande amiga. A Laila, né, que está presente entre nós. E, né, você falou assim, internacional, mas eles vão ver os porquê, meu. Vai falar, poxa, ela é do interior, ela é caipira mesmo, né? Não, é que, na verdade, ela tem várias formações internacionais que eu nem entrei nesse mérito. Como que está a inteligência emocional desses nossos empreendedores? Vamos lá. Ari, eu quero puxar sobre a questão assim, né? Veio a pandemia e parece que deu alerta para todo mundo. Então, tirando o caos da pandemia, veio uma alerta para nós como empreendedores, empresários ou como pessoas, de que nós temos que cuidar do nosso eu. E o empresário, ele tinha uma resistência de que ele não precisava cuidar dele, que a equipe tinha que estar motivada, que a equipe tinha que estar alinhada, que os produtos tinham que estar na inovação, e ele, né? E o autocuidado. Então, a pandemia favoreceu, né, as Zaros Escola de Negócios, mostrando que a transformação é do interno para o externo. Então, a minha carreira, eu comecei liderando, treinando as bases dentro da empresa. E aí é quando a gente percebeu quem fazia toda a coisa errada, ou estressava, ou era ansioso, era o dono. Então foi aí que nós tivemos a luz e falamos, a gente tem que treinar o empresário, a gente tem que treinar e entender que ele tem que ser um líder, ele tem que ser um gestor e ele tem que ser um empreendedor. Agora, eu tive a oportunidade, tempo atrás, de dar uma entrevista, na verdade, para a Folha, porque eles estavam fazendo o Harvard Business Review, que era o perfil dos empreendedores, dos empresários, né, e aí tinha alguns brasileiros, e a gente estava comentando sobre, assim, as características do brasileiro, né, e aí até trazendo um pouquinho para esse conceito do jeitinho brasileiro, né, que valoriza, às vezes até vê do lado pejorativo, mas o empresário brasileiro, ele tem, entre as suas competências, que eu pontuei naquele momento, a criatividade, né, e criatividade, muitas pessoas ligam à questão da vocação, como se a pessoa tivesse nascido com a criatividade. Eu tenho certeza que é um dos pilares que você trabalha lá na Escola de Negócios. Como que você vê essa questão da construção da criatividade para poder buscar inovação, para poder buscar um resultado
achado diferente dos outros empreendedores? Olha, existe realmente que o senso comum, a pessoa mais inteligente é a pessoa mais criativa. Errado. Harvard já falou que não, né? Nem sempre a inteligência tem sinônimo de criatividade. A criatividade é a busca do novo, é estar insatisfeito do jeito que as coisas estão, mesmo que as coisas estejam bem ou não, é fazer coisas diferentes, de maneiras diferentes, mas também não é ser um tio pardal, né? Claro que eu quero inventar um outro iPhone e tal, mas assim, uma maneira de atender diferente, uma maneira de você entregar o produto de uma forma diferente, que tenha um cheiro, que o cliente tenha essa experiência. E o brasileiro, ele precisa quebrar esse senso comum que o jeitinho brasileiro é ruim. O jeito brasileiro, ele é um jeito flexível, é um jeito criativo, a gente é muito adaptável, né? O povo brasileiro é muito adaptável, por isso que até nessa pandemia foi um dos países que mais revolucionou. Você sabe que nós tivemos mais de 2 milhões de e-mails feitas nesse último ano. Então, assim, é gente que aí perdeu o emprego, e aí a coisa tá ficando ruim. Foi lá, fez o brigadeiro ele inventou rechear o brigadeiro, que já é um recheio. Você fala, meu Deus, como que ele conseguiu isso? Então, quando o brasileiro, o povo brasileiro, entender o seu potencial, a gente ganha o mundo. Eu falo isso há 25 anos. Nós temos que ser cidadãos, nós precisamos amar o nosso país, porque é um país de oportunidades, ok? Com certeza. Eu queria trazer a Renise para essa discussão também, porque a Renise, ela tem essa, lógico, toda uma vivência, uma bagagem, né, na liderança, claro, e agora está vindo também com uma abordagem da liderança que você coloca como uma liderança eficaz, né, e para mim, eficácia representa um monte de compromissos e um monte de competências, inclusive, que está por trás da eficácia, mas queria trazer um pouquinho você, Renise, assim, para esse ponto, que a gente está falando das competências, né, do empresário, do empreendedor, e assim, a gente falou por muito tempo a diferença entre o líder e o chefe, como se o líder fosse algo ideal, algo perfeito, ou seja, que tem lá todas as características de um bom chefe, de um bom líder, e o chefe do ponto de vista pejorativo e tal. Só que na minha visão, e aí queria trazer para você a discussão, que muitas vezes a gente colocou que a liderança por si só é boa, como se só tivesse um tipo de liderança. E na verdade, quando a gente compara a liderança com chefia, a gente acaba diminuindo os dois. O que você acha? Eu tô equivocado? Ou foi uma boa provocação para o líder eficaz? Provocação, né? E assim, a gente tem uma evolução da liderança, a gente tem os estilos diversos, mas aí eu vou fazer uma mistura assim na sua fala. Quando a gente fala de chefe, todo mundo sabe o que está falando, não precisa nem explicar, né? Agora, quando a gente fala de líder, o líder, ele tem vários momentos e nessa figura de líder ele tem vários papéis. Eu costumo até fazer assim, pensando que é um boné. Então, o primeiro boné do líder é o boné de gestor. É aquela hora que você tem que dar uma ordem, que você vai falar, ó, o horário de chegada, a meta é essa, então é o gestor. O segundo bonezinho é o de coach. É aquela hora que você vai ouvir realmente aquela escuta atenta naquilo que ele está te trazendo, dar um feedback, né? Até fazer uma delegação que seja eficaz. E o terceiro bonezinho, aí é o de educador. É aquela pessoa que você vai investir um pouco mais. Ou eu mesma vou te treinar, ou vou te mandar lá fazer o Kiron, porque vai ser importante, o Oreo, né? Vou desenvolver, ou terceirizando ele mesmo, ou um colega da própria empresa, que é aí o bonezinho do líder educador. Então, dentro do líder, a gente já tem essas versões, né? Porque às vezes a pessoa acha que o líder tem que ser um líder boazinho, e está totalmente equivocado. Por isso que até trouxe, porque acaba tendo uma distorção, né, de achar que o chefe é aquele que dá bronca e o líder é o cara bacana. E na verdade, até dentro dessa metáfora que você usou, o líder gestor, o líder coach e o líder educador. Agora, para vocês duas, né, começando aqui com a Simone,
não está faltando referências também para a gente, assim, eu dou aula há muito tempo na universidade, assim, e confesso que, inclusive na pós-graduação eu vejo isso, não é só assim, porque o adolescente mudou. Na própria pós-graduação, a gente tinha, por exemplo, um comprometimento de alguém que ia vir fazer por um MBA, uma especialização, buscar um determinado grau de técnica, né, de habilidades, tal, para desenvolver no seu próprio negócio, particularmente no MBA, e aí, de repente, a gente vê muitas vezes pessoas buscando certificados, né, que a gente até brincou nos bastidores, pô, ainda nem peguei meu diploma lá da pós-graduação. E assim, hoje as pessoas ficam babando por diploma para poder colocar no LinkedIn que terminaram um curso ou colocar um currículo Lattes. E aí não está faltando referência, porque inclusive dentro de casa, né, parece que os pais foram desaparecendo até por conta de ter que trabalhar e tal, e aí ficou esse esvaziamento e às vezes acontece que o líder, né, ou o gestor acaba se tornando um pai para o funcionário, porque ele não teve pai, não teve mãe. Exato. Como que vocês veem isso? Eu quero só puxar ainda a pergunta anterior, por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque quando eu me conheço, eu olho para as minhas emoções, eu vou saber determinar que posicionamento eu tenho que ter naquela situação. Se é de um feedback, se é de um direcionamento, se é de uma audição que eu tenho que ter para o meu colaborador. Então a gente bate muito nessa tecla lá nas Aros, no Kiron, porque assim, gente, gestão de pessoas, então não existe o líder perfeito, ele é o influenciador, mas de que maneira? Eu já ouvi gente dizer assim, poxa, ele vem dar um feedback na gente, ele chama atenção, puxa a nossa orelha, mas eu quero seguir o cara, por quê? Ele mostra o caminho, e aí, né, já saindo desse caminho, ou indo para esse caminho, aliás, é aí, ó, dar a referência, realmente está faltando. Então, quando o líder, ele dá a referência, mesmo que ele ficou bravo naquele momento, que ele foi um gestor mais rigoroso, as pessoas ficam lá, eu quero ser que nem ele. Então, eu falo muito para os meus empresários, sejam a referência, porque nós estamos num suicídio emocional. Então, quando o líder vem, o dono da empresa, o empresário, ele conversa, ele alinha, ele direciona, ele bate, fala, ó, vem pra cá que é melhor você vir comigo aqui. Esses puxões de orelha é fantástico. E realmente, eu ia falar da educação, eu venho da educação. Então, às vezes, a minha geração, a nossa geração, a gente foi mais tolhido e a gente realmente acabou fazendo besteira com a geração futura, porque é o que eu não tive, isso. Porque aí chega nas organizações de repente e você pega um jovem que vai lá na universidade, não respeita o professor, aí o estagiário não respeita o chefe, né, um coordenador, um líder ali imediato, acaba não conhecendo esses degraus, né, porque está acostumado a sempre ouvir sim. E aí, Renise, trazendo para esse conceito que a gente está discutindo, hoje as nossas gerações falam que tem a geração mimimi, porque os caras não sabem receber feedback negativo de jeito nenhum e já ficam reservados, já se fecham, muitos saem da empresa ou saem da escola porque não estão preparados. Falta referência? Falta referência, muita referência, exatamente porque a gente vem de casa, né, essa falta de orientação, essa falta de limites, essa falta de nãos, né, de realmente educar, de realmente ensinar, de passar os valores, de passar essa coisa do que é o eixo interno, né, e quando na empresa, primeiro voltando para essa parte que a Simone falou, na empresa você vai ter um líder que é a referência, que usa a liderança inspiradora, né, que vai realmente tocar a empresa como um todo. A gente sabe que o gestor, ele é quase 80% da empresa. O jeito que ele chega, ele coloca o seu dedinho ali, a sua marca vai ficar. A sua marca pessoal vai ficar na empresa, tem a cara dele, né? E aí tem uma série de coisas, a liderança positiva, né? Também é uma coisa que vai para o próprio ambiente, o clima da empresa, isso vai pesar. Olha, o legal do Pessoas de Valor é isso, é que quando chega a hora de chamar um intervalo, todo mundo fica, caramba, já passou metade do programa. Pois é, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta no segundo bloco. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu
e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Estamos de volta com pessoas de valor e o legal do programa é isso, é que até o intervalo tem marcas super bacanas, porque aqui na Santa Cília TV tem grandes anunciantes, marcas que apoiam iniciativas como essa, porque se você for pensar hoje na TV brasileira, qual é o programa que fala de neurociência, desenvolvimento humano, liderança e todos esses comportamentos que estão envolvendo, né, a sociedade, principalmente a inteligência emocional? Não tem, né? Mas aqui na Santa Cília TV tem. Então, Célula Mater, de casa, BRH, um monte de gente que apoia, e aí aqui uma equipe com Renise Gomes, Flávio Maneira, Roberto Debs, Carlos Eduardo, só gente top, né? Paulo Queja, assim, a gente, eu outro dia estava revendo até para falar com vocês, os entrevistados, né, do programa. Então, assim, a gente já teve vários entrevistados internacionais mesmo, né, que aí a gente até fez o programa em inglês e tal, e aí pegou lá o presidente da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, o presidente da Associação MDR aqui, né, a presidente que é Ana Castelo de MDR no Brasil, assim, a gente pegou gente, assim, do mais alto nível sempre, então a gente tem uma régua bem alta, né, e isso que é legal no programa, porque se você for lá no pessoasdevalor.com.br e ver quem que tá no programa, você fica assim, né? É uma aula, uma enciclopédia, né? Eu diria até que é uma pós-graduação. E aí, para que isso aconteça, tem empresas que apoiam a gente e outros profissionais, né? Não só empresas que apoiam para fazer esse programa ser um programa bem bacana. E claro, como passa na Santa Cília TV, que é uma emissora educativa que tem uma qualidade bem bacana, reforça ainda mais. Mas voltando aqui, a gente estava falando um pouquinho sobre alguns comportamentos, né? Trouxe até o Harvard Review, né? Que trata um pouco dessas questões. O que uma pessoa, quando se forma em fisioterapia, se forma em odontologia ou publicidade, uma pessoa fala assim, eu vou montar meu negócio. Às vezes a pessoa nem trabalhou em lugar nenhum e resolve empreender. E aí ela não tem características, não tem preparo, não tem as habilidades, ou vamos chamar assim, das competências para trabalhar, né, para efetivamente ser esse gestor. Como que é ter uma escola de negócios nesse cenário maluco que todo mundo acha que é empresário e boa parte nem tem noção do que é ser gestor, muito menos empresário, Simone? Olha, a Zaros já está há 25 anos no mercado, então nós passamos por vários ciclos e eu falo que isso é fantástico, é um aprendizado para nós, porque vai existir sempre, né? Existirão ciclos altos e baixos. Então a primeira coisa que eu quero falar, assim, que nos ciclos altos das vacas gordas, como diz lá em Limeira, é aí que a gente tem que fazer a lição de casa, planejamento, organização, tá lá em cima, fazer a coisa diferente, inovar. Porque agora que vier os ciclos baixos, que vai reduzir muitas coisas, nós já estamos preparados, nós já estamos fortalecidos. Então isso é fundamental. Eu falo que para os empresários, veio uma crise, lógico, não vamos comparar crises, mas nós temos que estar preparados para isso.
E você falou uma questão muito importante, fisioterapeuta, dentista, profissionais liberais, enfim. Na faculdade, eu acho uma pena ainda não falar que eles não vão ser apenas um técnico, porque a partir do momento que ele tem que ter cliente, ele tem que ter fornecedor, ele tem que ter um estabelecimento físico, online, ele vira uma empresa. Então, todos nós somos um empresário, mas a palavra empresário assusta, né? Mas eu não sou empresário, eu só sou um dentista. Então, quando eles chegam até nós, eles estão lá, olha, eu tô com a cabeça aqui, porque eu gosto de fazer a cirurgia, eu gosto de fazer a massagem, mas você tem que empreender, você tem que saber planejamento, planilha, custo, ponto de equilíbrio para ganhar dinheiro e ter qualidade de vida. Então, a Zaros, ela veio para esse mercado para isso mesmo, ensinar o passo a passo, desde o início, porque a importância de uma missão, de uma visão, de ter reuniões com as pessoas, de eliminar esse senso comum. Então, e nesse meio aí da pandemia, as pessoas acordaram, mas nós sabemos, Ari e Renise, que metade não vão ficar. Por quê? Porque pode ser a geração que acredita que a curto prazo o retorno vem e não vem. Para você ser um empresário, empreendedor, você tem que estar ciente do seguinte: o resultado vem a médio e a longo prazo. Então, persista. Então, é esse recado que a gente deixa para o pessoal. Legal. E aí também, Renise, a gente falando sobre inteligência emocional, que a gente gosta muito, a gente até tem feito algumas lives, a gente já introduziu um conceito mais novo, que até o Flávio Maneira, aqui no Pessoas de Valor, também falou, né, um dia num programa, que é a gestão da emocionalidade, né? A gente não fala mais inteligência emocional, porque na verdade a gente está falando de gerenciar, né, de administrar as nossas emoções e, mais que isso, as nossas reações emocionais. E para ser um empresário no Brasil que a gente vive, e aí é um Brasil dos últimos 25, 30 anos, porque não é uma coisa que a pandemia, né, a gente já teve se brincar economicamente até situações mais dramáticas, né, e aí de repente a gente tem que ter uma resiliência, tem que ter algumas características emocionais muito fortes, porque eu fico imaginando como é um empresário que acabou de construir uma nova sede, reformou tudo no dia 16 de março de 2020, depois de colocar alguns milhões na sua loja ou no seu restaurante, e ouvir num telejornal lá no Caderno Regional: a partir de hoje tudo vai fechar. E aí? É o que a Simone colocou, a questão interna é a primeira, né? Então, dentro da gestão da emoção, né, da inteligência emocional, a gente tem que começar pelo autoconhecimento, né? Primeiro a consciência de si mesmo, para ter esse eixo forte, para aguentar o que vier. Depois, a consciência do outro, né? Primeiro tem que estar fortalecido intimamente, internamente, para depois para o outro. E aí eu faço também a gestão, o autocontrole, para depois ver a questão do social, né? Então, tudo isso a pessoa vai desenvolvendo para poder estar aí no mercado. E o interessante, assim, eu fiz o Quiro, foi um privilégio, né? Eu fui trabalhar como coach, a Andréia Silva Santos me indicou para a Simone, eu fui trabalhar como coach. E quando eu comecei a atender as pessoas, os empresários, foi espetacular. Acaba se gerando, igual no marca pessoal, se gera uma linguagem própria que eles entendem entre eles. Simone falou, não, você tem que fazer o Quiro. E foi um aprendizado enorme, porque a gente trabalha inteligência emocional, a gente trabalha física quântica, coaching, né? E toda a parte dos 5S, do Smart, né? Então, é a parte técnica, é a parte de recrutamento e seleção. Então, é uma mescla de tudo, exatamente para que a pessoa esteja empoderada, né? E aquilo que vier de fora, ela consegue sobreviver. Seja a pandemia que pegou muita gente ali, todos nós, né? Acho que até hoje a gente ainda vê a máscara na rua e ainda fala que mundo é esse, né? Sim. Mas alguns empresários em situações difíceis mesmo.
mesmo. Agora, quando a gente fala de comportamentos empreendedores, né, porque tem várias iniciativas, né, vários treinamentos, várias formações, e aí, claro, existem as formações acadêmicas, que nem você colocou mesmo, né, esses profissionais liberais. Hoje em dia, as universidades, e aí eu falo até pela Unisanta, que tem bastante disciplinas, até enraizadas já nesse processo para tentar formar o profissional liberal mais empreendedor do que nunca, mas também tem uma, que eu falo de resiliência, mas tem um outro lado também, que hoje se fala muito assim da instabilidade jurídica, né, dos cenários que mudam muito rapidamente. Então, assim, um cara vai investir num terminal aqui do Porto e aí ele constrói lá o terminal, investe milhões, aí de repente fala, não, agora a gente vai trocar esse contrato aqui porque vai passar um túnel ou uma ponte aqui e tal, e aí o cara de repente fala, pô, peraí, eu ganhei uma concessão, participei de uma licitação, investi milhões e aí vai mudar tudo. Essas trocas de cenário, de certa forma, também não ajudam, por necessidade, a gente ter aquele comportamento que eu comecei o programa falando sobre criatividade? Criatividade. Lá nas Aros, a gente chama de TBC, tire a bunda da cadeira, né? Então, o empresário, ele precisa tomar o TBC constantemente. E uma outra questão é trabalhar na prevenção. Então, o empresário, ele acha que pagar um advogado mensalmente é custo, né? Pagar um escritório de contabilidade é custo. Gente, isso daí vai nos livrar a gente da dor de cabeça, porque eu costumo dizer assim, Ari e Renise, a conta um dia chega, né? E aí, se tiver essas mudanças de cenário, eu vou lá, olha, vê lá o que vocês vão fazer, vocês brigam ali por mim. Então, isso facilita a nossa vida. Então, para a gente entender isso, nós temos que fazer esse mindset, a gente tem que ampliar a nossa mente. Então, nada cai do céu, nada realmente é fácil, é trabalhoso e você tem que ter, assim, esse poder de querer fazer sempre mais. Eu falo assim, não, nem todo mundo nasceu para ser empresário, empreendedor. Tem uns que nasceram só para dar criatividade, é o intraempreendedor que está na nossa empresa, mas o empresário, ele precisa estar rodeado de todas essas informações, ele precisa ter múltiplos conhecimentos. Eu não preciso ser expert em finanças, mas eu tenho que saber que isso é muito importante para o meu negócio. Mas não pode ser enrolado pelo teu profissional de finanças, né? Mais ou menos isso, né? Isso aí, mas por isso que eu preciso saber para depois delegar. Então, eu bato o olho ali na minha planilha e falo, o que essa vírgula aqui está faltando de errado, né? Então, por isso que a gente precisa ter conhecimento. Agora, para a gente fechar, né? Porque o programa voa. As pessoas que estão assistindo o programa, claro, pela internet a gente está no mundo inteiro, né? Mas as pessoas que, por exemplo, são aqui da região, eu até brinquei, né? A gente brincou no início falando do Diego, que representa as Aros aqui na região. Aonde que as Aros está, assim? Ela, originalmente a gente falou do interior de São Paulo, né? Mas ela tá em todos os lugares, né? Até porque hoje em dia com online, né? Quem está nos assistindo, por exemplo, encontra as Aros como? No site? Isso, encontra as Aros no site, www.Aros Escola de Negócios, no Instagram, @Aros Escola de Negócios, no nosso canal de YouTube também. Aqui em Santos, nós ministramos as aulas no Smart Center e em Limeira é a nossa filial. Então, lá nós temos mais de 10 unidades e tivemos o privilégio de estar aqui já quase 10 anos em Santos, formando empresários e empreendedores. Legal. E falar com o Diego aí, né? Diego é o nosso diretor aqui. O Diego é super conhecido aqui em Santos, assim, qualquer dia ele vai estar aqui na frente das câmeras também. Hoje ele está nos bastidores. Na verdade, o programa de hoje está sendo dirigido pelo Diego, que é um ótimo diretor, que nos salvou na gravação de hoje, né? Piada interna, né? Renise, obrigado pela tua participação mais uma vez, nossa parceiraça. Olha, sucesso, né? Parabéns. Lógico que quando a gente fala de uma escola de negócios, mais do que nunca, né, a gente precisa dessa formação para esses profissionais, porque eu sempre falo, né, existe faculdade de tudo, inclusive faculdades de negócios, faculdade de administração, mas muitas vezes a gente precisa de algo a mais, e aí para encontrar esse algo a mais que é difícil, né? Então fazer essa ponte, essa conexão com quem está assistindo o programa, fica aí a dica, o site está também no vídeo, e aí procurem ajuda. Da mesma forma que a gente falou no início do mês de setembro, sobre o Setembro Amarelo, de você procurar ajuda, não tem problema algum você que é empreendedor, que você está começando negócio, fala assim, poxa, eu vou buscar, né? Vou fazer um curso de liderança com a Renise, vou buscar uma mentoria, vou buscar uma consultoria, vou buscar uma escola de negócios, né? Por quê? Porque de repente você fica achando que sabe tudo e aí depois que você quebra, vem aquele arrependimento e pensar, poxa, onde eu errei? E de repente estão coisas simples na mesa e que
pessoas que têm essa experiência podem passar para você. Então é uma baita oportunidade, um bom investimento de você pensar nesses caminhos que a gente disponibiliza, principalmente aqui no programa, tá bom? Então, boa semana para vocês, boa semana, fica com a programação da Santa Cecília TV e a gente se encontra na semana que vem.